Falei lá no nosso Instagram, a gente ia conversar um pouquinho sobre parestesia, né? Uma coisa que pode acontecer com quem faz. Ah, não pode acontecer com quem faz. É claro que o ideal é a gente primeiro prevenir. E como que você faz essa prevenção? Justamente, né, diagnóstico e planejamento em cima de imagens, além também de conversar com o seu paciente, dizer que isso é um risco. Se, por acaso, né, nos exames de imagem apresentar uma aproximação. Eu não sei se vocês estão lá no canal do Telegram, mas eu recebi uma imagem na sexta-feira de uma panorâmica que o paciente tinha o canal mandibular bifurcado, uma bifurcação, que é muito difícil de encontrar assim na panorâmica. Normalmente você consegue ver na tomo, né? Mas dá pra você ver nitidamente assim o canal indo em direção ao terceiro molar, né? Indo em direção à bifurcação ali. Então, essas coisas podem aumentar o risco de parestesia, né? Não tem jeito. Só quem já teve uma parestesia, teve um paciente com parestesia, sabe como é difícil você tratar esse tipo de coisa. Então, mas é importante que, primeiramente, a gente mantenha a serenidade do cirurgião. Já ouviram falar de serenidade? Serenidade é você manter a calma sobre situações de estresse. O seu paciente tem que ter sido avisado que isso poderia acontecer, porque isso é um risco da cirurgia. Então, primeira coisa, ele tinha que ter sido avisado antes. Se você não avisou antes, você já errou. Tá? Então tem que fazer o termo bonitinho, dizendo que existe esse risco. Tá, mas aí o risco aconteceu, Bianca. O que eu vou fazer? Primeira coisa, se o seu paciente te ligar uns 2, 3 dias depois da cirurgia, pode ser que essa parestesia que ele está sentindo pode ser devido ao processo inflamatório. Normalmente acontece devido ao processo inflamatório e tal. Por esse processo inflamatório estar muito próximo da região onde você fez a cirurgia, da região do canal. O que você vai fazer? Provavelmente você passou um anti-inflamatório para o seu paciente no pós-operatório, né? Nas medicações no pós-operatório. Ou fez uma profilaxia antes, tá? Então a gente tem que aguardar essa medicação fazer efeito. No pós-operatório, o anti-inflamatório vai ter uma boa ação depois de uns 2, 3 dias. Você vai conseguir enxugar um pouquinho a inflamação, aquela reação exacerbada do processo inflamatório. E normalmente só de você deixar, eu falo assim, não, vamos manter a medicação, você vai continuar com a medicação, vamos aguardar esses 3 dias. Normalmente nesses 3 dias o paciente já sente uma melhora. Agora é importante você trazer esse paciente para você e você fazer um mapeamento de onde é a região que está dormente. Por quê? Se você não fizer esse mapeamento, como que você vai saber se está melhorando ou não? Como que você vai saber se aquela parestesia está tendo uma regressão ou não? Então você, tô com parestesia, beleza, chama ele e fala assim, não, a gente vai manter uma medicação por enquanto, a medicação é importante, mas vamos fazer um mapeamento? Como é que você faz esse mapeamento? Você, com uma pinça ou algo, você vai espetando, vai puxando a região onde ele está sentindo dormente, pergunta onde ele está sentindo dormente, rebordo da língua, normalmente você lesionou o nervo lingual, e lábio, no lábio inferior, essa região do lábio inferior, nervo alveolar inferior. Se é o nervo alveolar inferior, normalmente a recuperação é mais rápida. Por quê? Porque o nosso nervo alveolar inferior ele tem um caminho, ele tem um conduíte dentro do osso, né? Então é mais fácil que os cotos se encontrem se você tiver tido um rompimento. Dificilmente, gente, a gente tem um rompimento. Normalmente o que a gente tem é uma lesão na bainha de mielina. Lembra da bainha de mielina? Dos nervos? Lá na escola? O que a bainha de mielina faz? Ela aumenta a velocidade do impulso nervoso. Quando você tem uma destruição dessa bainha, que é como se fosse uma capa protetora dos fios, digamos assim, né? Você tem uma diminuição do impulso nervoso. Aí você aperta assim o paciente, agora eu senti, entendeu? Ele leva um tempo para aquela reação funcionar. Só que a bainha de mielina, ao contrário do nervo, que muitas vezes demora pra caramba para se restabelecer, ela é rápida. Ela tem uma regeneração mais rápida do que o próprio feixe nervoso. Então, vai levar um tempinho para formar de novo. Mas o fato do nervo estar dentro de um cano, né, de um canal, é mais fácil a regeneração dele. O nervo lingual é mais complicado. Por quê? Porque ele é meio solto ali na região do tecido, na parte lingual ali posterior do tecido. E por causa da movimentação da língua, das musculaturas ali na região, os cotos, se tiver tido um rompimento,
vai ter uma certa dificuldade de juntar de novo, né, aqueles cotos nervosos. Então leva um pouquinho mais de tempo, mas também tem uma recuperação. Gente, dificilmente em extrações você tem um rompimento total do nervo, né? Isso costuma acontecer mais em acidentes, que a pessoa teve uma fratura de mandíbula, ou até mesmo em cirurgias ortognáticas, né? Não sei se vocês fazem na clínica de vocês, eu sou ortodontista, tenho um bucomaxilo que me ajuda nas ortognáticas, e nas cirurgias ortognáticas a gente vê que o paciente às vezes fica com uma parestesia por um determinado tempo, em média 3 meses, né? Em média 3 meses essa parestesia, a gente entra com medicação. Então voltando lá, esses 3 primeiros dias. Aí você vai pedir para o paciente voltar no 7º dia, ele vai voltar para você, e aí você vai fazer um mapeamento de novo. Você tem as fotos anteriores de quando você fez o primeiro mapeamento, e agora você vai ter as fotos desse mapeamento que você fez. Dentro da língua, claro, é mais difícil de você pontuar para você marcar a região onde tem parestesia, mas você consegue marcar lá no seu prontuário que ele tinha no bordo posterior, no bordo médio, na ponta da língua. Você consegue mapear dessa forma qual a região onde ele estava tendo aquela parestesia. Aí você pega esse prontuário que você escreveu e refaz os exames. Refaça os exames, o exame clínico para ver a região onde aquela parestesia está. Normalmente está um pouco menor, tá, gente? Assim, eu tive, graças a Deus, devido a gente fazer um planejamento bem adequado e tudo mais, eu tive poucas parestesias na minha carreira, né? Mas todas foram reversíveis. E a gente observa que no 7º dia o paciente já tem uma diminuição, quando você chama, claro, assim que ele sentiu, né? O paciente te liga 2, 3 dias depois, doutor, eu não tô sentindo minha língua. Você chama, faz o mapeamento e volta daqui 7 dias. Nesse 7º dia, o que você vai, com qual medicamento você vai entrar? Aí, assim, né, gente, você pode entrar com Etna ou você pode entrar com Citoneurin. Citoneurin, 5.000, um comprimido por dia, tá? Durante 15 dias. Mas você só vai ver seu paciente daqui 15 dias? Não. Não. É importante orientar ele para comer devagar, comer mais do lado onde não foi feita a cirurgia, para evitar mastigar a língua. Então, para falar para ele mastigar bem devagar, para ir sentindo, né, a situação. Existem alguns exercícios, né, que você pode fazer. Se for na região se ele sente na região aqui do lábio inferior, pedir para ele fazer pequenas pressões de 5, 6 segundos e soltar, ele vai sentir um certo formigamento. Isso é uma forma de estimular a região onde você teve a parestesia. Eu vejo alguns pontos de melhora. E aí, você pede para ele tomar a medicação por 1 semana e pede para ele voltar na semana seguinte, tá? Esse é o protocolo de parestesia que eu faço aqui na minha clínica. Aí o paciente volta e você faz o mapeamento e observa se teve melhora ou não. Se teve melhora, ótimo. Você vai continuar tomando a medicação. Se não teve melhora, você pode lançar mão de outros medicamentos. Eu aguardaria tomar pelo menos os 15 dias, porque dependendo da lesão, demora um tempo, né, para o remédio fazer efeito. Ele tem que se acumular no organismo para fazer o efeito. Essa coisa de quem é melhor, se é o Etna, se é o Citoneurin, gente, isso é que nem aquela briga lá da Coca-Cola e da Pepsi. Ambos são tem gente que gosta de Coca-Cola, tem gente que gosta de Pepsi, mas ambos são refrigerantes de cola. Tanto um remédio quanto o outro são bons. Eu já testei os dois são bons. O que vai determinar mesmo o sucesso não é o nome do remédio, é o quanto que lesionou o nervo, é o quanto que você invadiu aquela região, o quanto que a cirurgia foi agressiva. Claro que se você, com a sua broca, você cortou o feixe nervoso, vai demorar mais tempo para poder recuperar. Agora, se na hora que você está fazendo a luxação, está fazendo a remoção, você teve uma lesão da bainha de mielina, a recuperação vai ser mais rápida. Infelizmente, agora a gente tem que aguardar, manter a serenidade, conversar com o seu paciente, para que ele entenda que isso era um problema que poderia acontecer devido à cirurgia, e fazer um mapeamento. Teve alguns pacientes que eu tratei de outros colegas que tiveram parestesia e que teve um caso específico que foi realmente o rompimento do feixe nervoso. E esse paciente já está há 1 ano fazendo tratamento com a gente. Você pode entrar também com acupuntura, procurar um profissional em acupuntura para fazer ativação.
Laser também ajuda, né? Você pode fazer ativações com laser, mas a questão é que tem que esperar recuperar. Esse paciente, ele tá com 80% da parestesia resolvida, né? Já não tem mais parestesia em lábio, quer dizer, o feixe nervoso do nervo alveolar inferior já se regenerou, mas ele ainda sente um pouco no bordo posterior da língua, tá? Na parte da ponta e na região intermediária ele já não sente mais. Isso quer dizer que tá voltando aos poucos, né? E é uma coisa que pode acontecer e a gente tem que deixar bem claro para o paciente que isso pode acontecer. Mas não impede o paciente de comer, de viver, né? Não tem essa característica de como se fosse um derrame. Então é possível tranquilamente o paciente, enquanto está havendo a recuperação, o paciente conviver com o problema, tá? Infelizmente é uma coisa, é um risco cirúrgico. Se você for um médico e for fazer uma extração de uma unha do pélvis, onde te fazer assinar um papel que você pode perder o dedo, né? Porque existe o risco. Então é importante dizer para o paciente sobre isso.